Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, 16 de fevereiro de 2022, elevemos a Deus Pai o nosso hino de louvor e gratidão pelo dom da vida que hoje nós recebemos. Luz verdadeira, amor, piedade e alegria sem medida, da morte, ó Cristo, nos salvastes, por vosso sangue temos vida. O vosso amor nos corações, nós vos pedimos, derramai, dai-lhes fé à luz eterna, e em caridade os confirmai. De nós se afaste Satanás, por vossas forças esmagado, e venha a nós o Santo Espírito, do vosso trono enviado. Louvor a Deus eterno Pai, e a vosso Filho sumo bem, reinando unidos pelo Espírito, hoje e nos séculos. Amém. Oremos. Coloquemos diante de Deus Pai a nossa intenção para o dia de hoje, e também as pessoas pelas quais nós queremos rezar. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa. Ele disse: não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na apresentação da sua missão no Evangelho de Lucas, Jesus diz que o Espírito do Senhor está sobre ele para restaurar a vista aos cegos. Lucas capítulo 4, versículo 18 seguintes. Durante o ministério de Jesus, ele curou muitos cegos. Curar os cegos era um sinal messiânico, ou seja, quem tinha o poder de realizar este milagre era somente o Messias. O Evangelho de hoje nos mostra Jesus curando o cego em duas etapas. Esse texto do Evangelho vem nos ensinar que Jesus veio para tirar a cegueira humana em relação às realidades espirituais, ou seja, nos veio fazer ver aquilo que Deus quer que vejamos para a nossa santificação e salvação. São Paulo aos Coríntios nos diz que enquanto estamos neste mundo presente, vemos as realidades espirituais ainda de uma forma imperfeita, confusa, mas quando estivermos junto de Deus, veremos as coisas como realmente elas são. Por isso ele diz: hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. São Paulo quer dizer que só em Cristo, por Ele, com Ele, nós conseguimos enxergar o caminho que nos leva ao Pai, que nos leva à salvação. Filipe havia dito a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. João capítulo 14, versículo 8. Jesus lhe responde: aquele que me viu, viu também o Pai. João 14, 19. Isto quer dizer que se quisermos conhecer a Deus Pai, temos que olhar a Jesus, pois os olhos de Jesus são os olhos do Pai. Através da boca de Jesus conhecemos as palavras e pensamentos de Deus Pai. Através das mãos de Jesus conhecemos o agir e as obras de Deus Pai. Por isso ele diz: quem me vê, vê o Pai. O Evangelho conclui dizendo:
O cego ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Marcos capítulo 8, versículo 25. Esta é a missão de Jesus, nos fazer ver não só as aparências, não só as realidades materiais, mas também as espirituais, pois tudo aquilo que Deus é, Ele quer partilhar conosco. São Paulo irá dizer que as obras do Espírito são caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Este evangelho é um dos que se usam para a catequese com inspiração catecumenal, ou seja, daqueles adultos que ainda não possuem os 3 sacramentos da iniciação à vida cristã: batismo, eucaristia e crisma. Assim como o cego é curado em 2 etapas, o catecúmeno passa por 2 etapas na sua vida espiritual. Primeiro, ele tem uma ideia e visão sobre Jesus ainda confusa, ainda não entende bem a sua fé e a sua missão de cristão. Após passar pelo período de formação catequética, do itinerário catequético, de vida em comunidade e dos sacramentos, ele começa a ver claramente qual é a sua condição de filho ou filha de Deus, qual é a sua missão, o que Deus espera dele, como que Deus quer que ele viva a sua vida neste mundo presente, que é preparação para entrar na posse definitiva do céu e dos seus bens espirituais. A cura do cego em 2 etapas mostra também que o nosso processo de conversão muitas vezes é lento. Somos lentos em reconhecer a ação de Deus em nossa vida. Muitas vezes não agradecemos as coisas simples de cada dia, como por exemplo o dom da vida de cada dia, a oportunidade de se ter uma família, um trabalho, os estudos, o alimento diário, a casa onde moramos, os amigos que temos, a criação que a cada dia nos é colocada inteiramente ao nosso dispor. Como o cego de Jericó, nós possamos pedir a Jesus: Senhor, que eu veja, Lucas 18, 41, que eu veja tudo de bom que Deus faz por nós a cada dia, que eu veja as realidades espirituais e futuras que Deus reserva para mim como filho e filha de Deus. Só agradece aquele que reconhece que a mão de Deus está sobre ele, abençoando-o a cada dia. O Evangelho começa dizendo: algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Marcos capítulo 8, versículo 22. Isso nos ensina que nós devemos ser cristãos capazes de conduzir as pessoas a Jesus Cristo. Em nossa vida tivemos pais, avós, catequistas, ministros e sacerdotes que nos mostraram o caminho da fé, que nos levaram para sermos batizados, que nos prepararam para a Eucaristia e Crisma. Peçamos a Deus que nos capacite para sermos esses discípulos de Jesus que levam as pessoas até Ele, para serem abençoadas e santificadas através dos sacramentos. Que não deixemos de viver a nossa vida espiritual em favor da nossa santificação e salvação, e que sejamos curados de nossa cegueira espiritual. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, pedindo ao Senhor no dia de hoje para que nos faça ver também aquilo que é do alto, que nos espera, que também nos pede que sejamos capazes de viver para que possamos alcançar esses bens espirituais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso dê sobre cada um de vós, a vossa família, o dia de hoje, os vossos estudos, o vosso trabalho e sobre todas as pessoas pelas quais nós rezamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.